a gente inventa agora eu vou tentar olhar, tá vendo? Agora eu tô como eu olharia pra aqui, né? Pra aqui, não é isso? Agora eu tô olhando agora. Eu podem arrumar minha carreira assim. Eu tô vendo ela. Wellington. Deixei ali, tô vendo tudo. Que vista rica, eu tô vendo vocês de uma vez. O Walter trouxe mais um estilo fotográfico para a fotografia do nosso cinema. É um estilo fotográfico que ele usa desde a revelação de um laboratório, desde a revelação do negativo, o conhecimento que ele tem de banho, de revelação, de laboratório fotográfico, de líder cinematográfica. E com isso ele trouxe uma imagem belíssima para o nosso cinema. Acrescentou tantas coisas que a gente se comove com a beleza que ele está trazendo para o cinema brasileiro. Parabenizo a ele por essa homenagem e eu fico tão satisfeito que como se fosse comigo mesmo, estamos juntos dentro de uma panela só. Vem cá! Cazuza! Walter Carvalho é irmão, parceiro, amigo. Eu sempre digo que ele é minha paixão cinematográfica. Todos os meus longas eu sempre fiz com ele. E o Cazuza, ele foi diretor também, então foi uma parceria total e absoluta. É muito bom trabalhar com o Valtinho. Primeiro porque ele é uma pessoa muito curiosa, né, em relação ao mundo, à arte, ao cinema. O Walter faz umas coisas assim que às vezes eu fico louca com ele, mas que também eu confio plenamente. No Cazuza, por exemplo, a gente queria uma imagem que falasse dos anos 80. Ele foi para o laboratório e fez um trabalho ao contrário do que normalmente se faria com aquele negativo, né? Então isso se tornou aquela imagem diferenciada dos anos 80 no Cazuza. Então, o que eu acho interessante no trabalho do Walter é essa pesquisa, às vezes até do imperfeito. O imperfeito se torna perfeito com Walter Carvalho. Bom, falar do Walter Carvalho é ao mesmo tempo simples, porque eu tenho um profundo afeto, uma profunda admiração por ele, e muito complexo, porque o Walter são vários, eu acho. É o fotógrafo que sabe tudo de luz, é alguém que pensa o cinema, é um humanista. Então, quando você junta tudo isso no mesmo personagem, você tem alguém que é um colaborador único. É interessante porque a fotografia é o ato de filtrar, e eu tenho a impressão que, na verdade, a imagem do Walter é aquela que não filtra aquilo que está vendo, é uma imagem que desvenda, você está entendendo? É um pouco o contrário do filtrar, sabe? Alguém que está preocupado em revelar mais do que em filtrar.
um corpo de trabalho muito sólido e muito representativo daquilo que a gente poderia chamar da melhor fotografia latino-americana em cinema. Walter Carvalho foi uma pessoa que me ensinou a amar ainda mais a imagem, né, e o cinema, né? Me ensinou a pensar sobre aquilo dali, né? A paixão do Walter sobre a imagem e sobre aquilo que ele faz foi muito inspiradora para mim em todo o processo de fazer o Janela da Alma, né, junto com ele, né? Foi uma experiência muito boa em que o Walter deu à luz em vários momentos, em todos os sentidos, né? Iluminou o caminho, vamos dizer assim, né? E me ensinou isso, né? A refletir muito sobre a questão da construção da imagem, da construção do filme e até internamente mesmo sobre essa relação afetiva que a gente tem com os filmes ou com aquilo que a gente faz, né? O Walter me ensinou muito sobre isso, né? Vamos dizer assim, foi um grande iluminador da minha relação com o cinema de forma profissional. Valtinho, não é todo dia que a gente encontra, eu e o Beto Brant, que somos parceiros, somos irmãos. Falta só o Vladimir, que foi que te botou nessa vida, dessa poesia fotográfica. Ele é o culpado de tudo isso. E nós estamos aqui hoje, nos encontramos e recebemos esse convite para falar de você. Falar de tu é muito fácil, né? Tu é um bandido. Tu é um canalha do caralho, um cabra safado. Filho de rapariga. Então é muito prazeroso trabalhar com você, contar com você nessa poesia que é o cinema, na contribuição que você sempre deu, a seriedade, a honestidade, isso tudo é tudo bobagem. O importante é a tesão, é a vontade como você entra no projeto. E isso há um diferencial. E você sempre soma. Isso está na história do cinema brasileiro. O Beto Brant quer mandar um beijo para você, seu canalha. Tô mandando. Não, eu só queria também dizer uma coisinha que, para vocês que estão vendo aí, que o Valtinho ele faz uma fotografia física, porque ele domina as cores, ilumina as cores e o gesto dele, o gesto com a câmera, né, conduzindo a câmera, o olhar dele, a câmera é o prolongamento do olho dele, não é verdade? É um tremendo prazer, descoberta, estar no set, inventando o filme, construindo cada plano, cada olhar. Ele é meu mestre. Meu pai com o cinema foi fazendo um certo sentido assim na minha cabeça, que eu acabei seguindo aquilo ali foi se encaixando. Até hoje eu tô nessa história. E eu acho que eu tenho até referências, eu acho, de educação mesmo, com ele no set de filmagem, né? Por exemplo, ele falava pra mim que eu era criança, se eu fizesse algum barulho, que eu ia ter que sair, que eu tava atrapalhando. Então, quando eu via o Nagra ali que mexia aquela chavinha, começava a rodar aquela fita, eu não fazia nenhum pio mesmo, porque tudo que eu não queria era sair dali. Ô pai,
eu amo muito você. Tenho muito orgulho, muita felicidade de ser seu filho, de estar perto sempre. Te agradeço, te desejo tudo de melhor do mundo e que você seja muito feliz. Para mim é difícil falar de Walter Carvalho sem lembrar o meu pai, né? Quando o Walter nasceu, um ano e meio depois, o meu pai faleceu. De forma que esse é um acontecimento inaugural da minha relação com o meu irmão. Não posso esquecer, eu tinha apenas 14 anos quando meu pai morreu e ficou esse guri aí com um pouco mais de um ano, né? A gente tem uma diferença de idade de quase 13 anos. E o Walter é o meu pai de novo, é o meu pai redivivo. Mas eu me lembro uma coisa que se liga muito à sua vida profissional. Eu me recordo que ele tinha aí por volta de uns 8 anos de idade, sabe? Estava se entendendo ainda de gente. E um dia a gente inventou fotografar o sol nascendo na Ponta do Cabo Branco. A Ponta do Cabo Branco é a parte mais extrema da América do Sul, quer dizer, o ponto máximo né, mais próximo da África, digamos assim, né? E aí a gente foi fotografar esse evento, né, o sol nascer sobre as águas e no extremo do Cabo Branco. E eu inventei de levá-lo. Então, aquilo para ele recorda isso ainda hoje como uma coisa que marcou. Foi uma coisa muito significante, né? Eu o convidei para ele fotografar o seu primeiro filme. O primeiro filme do senhor Walter Carvalho chama-se Excelência para um Trem de Ferro. O meu navio já chegou no porto e só carrega lotação pesada. O meu navio já chegou no porto e só carrega lotação. Isso é Walter Carvalho, meu irmão, a quem eu muito prezo e adoro. Tem uma bandeira toda numerada. Chegou no porto e só carrega lotação pesada. O meu navio já chegou.